Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ruveni Bertola Duarte, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Sou também do programa de pós-graduação, o PPU, e estou aqui para participar do 6º Cibogu, Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. É uma grande alegria, agradeço aos coordenadores do evento pelo convite e vou falar com vocês sobre cidades inteligentes e uma discussão entre pequenas oportunidades que eu estou chamando aqui nas cidades inteligentes sobre gestão, tá bom? Muito bem. A ideia principal da conversa com vocês é nós falarmos sobre, primeiro, essa imagem, esse imaginário da utopia, né? Então eu vou começar com vocês sobre isso. E eu trago aqui a imagem aqui do quadro do Leonardo da Vinci, né, dos desenhos, né, não é quadro, das imagens dos desenhos do Leonardo da Vinci, sobre o moto perpétuo do século XV, a ideia, né, a busca, a perseguição de um dispositivo, de uma máquina que se mexe sozinha em movimento perpétuo, tentada por diversos outros experimentos que a gente pode encontrar na internet, ainda que os cientistas dizem que isso é impossível, mas mesmo assim essa busca, que eu acho que é mais perpétua do que o próprio moto perpétuo, de um equipamento que se movimenta sem perda de energia, constantemente ao infinito. Né? Essa ideia, essa imagem, esse objeto que está no nosso imaginário, ele alimenta muito do que a gente enxerga na automação, essa visão de que uma máquina fará um exercício, um movimento pela gente em constante exercício. E eu trouxe aqui uma imagem conhecida de todos vocês, do Chaplin, que eu acho que alimenta muito essa visão desse movimento perpétuo, né? Não necessariamente perpétuo, mas do movimento automático, mecânico, da automação, onde as máquinas estariam nos ajudando a fazer nossas atividades e que nós, de maneira mais passiva, aceitamos esses movimentos e vamos nos acostumando a ser alimentados por esse exercício, por esse movimento. Né? Então, tão belo exemplo do Chaplin para nos alimentar e para a gente enxergar um pouco desse imaginário. Ao mesmo tempo, a continuação disso também é importante, que é a discussão dos problemas e erros que podem acontecer dentro desse processo entre a automação e a nossa vida. Eu creio que a cidade inteligente, eu acho que vocês vão concordar comigo, vai muito mais, vai além dessa ideia da automação. O imaginário dela é mais amplo do que isso, e por isso que eu trouxe a visão da utopia, e aqui ao fundo a imagem da utopia do Thomas More, de 1516, mas antes disso, falar um pouco sobre uma outra obra que não é tão falada, que talvez não seja tão conhecida de todos, do Campanella, de 1606, chamada Cidade do Sol, que é uma visão do Tommaso Campanella de uma cidade ordenada e feliz, onde as pessoas viveriam e teriam todas as suas necessidades mais básicas supridas, por isso uma utopia, lógico, onde tudo é ordenado e trabalhado a visão da razão. Né? Eu acho que aqui começa a se aproximar bem mais do que do que eu que quero construir com essa utopia, esse imaginário das cidades inteligentes, onde uma cidade seria abastecida, nos guiando, nos ajudando a acontecer todas as coisas de uma maneira ordenada, sistemática e para que tenhamos pessoas felizes. Né? Uma outra obra um pouco posterior, Nova Atlantis, do Francis Bacon, do filósofo inglês, de 1626, a Nova Atlantis. Eu vou falar dela daqui a pouco, mas eu já chamo ela aqui para esse grupo das 3 obras,
onde a gente começa a entender essa leitura desses autores produzindo uma cidade baseada na razão, baseada numa lógica, onde viveríamos felizes e teríamos nosso tempo otimizado, seríamos de alguma maneira mais produtivos, né? Todo esse espírito do século XVII, um pouco do século XVI, com todas as idas e vindas para as Américas, com todo esse imaginário da América por trás de tudo isso, alimenta essa visão utópica. Mas o que a gente pode falar disso para os tempos atuais? A ideia da Smart City não é nova, definitivamente, né? Tem, como eu falei, alguns autores vêm trazendo esse imaginário de tempos mais longínquos, outros têm discutido as primeiras experiências nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos 70, mas a palavra smart, definitivamente, ela ganhou uma força muito grande nos tempos atuais. E isso traz para o imaginário do que o smart pode significar, o que ele pode nos alimentar, né? Hoje o smart está no nosso telefone, está na nossa televisão, está na cidade, está na ideia de um cidadão smart. Então, assim, é uma palavra ampla. Como pode, né? Então, se a gente já teve a ideia de cidade informacional, os termos como cidade telemática, cidade dos bits, como que de repente esse termo ficou tão forte, tão abrangente? Existe uma tentativa, assim, desse termo abrigar uma série de valores semânticos, sentidos, conceitos, e ele vai se expandindo cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa vida, e ele vai começando a ter uma significação no nosso imaginário cada vez maior. Então, como que pode, com significados às vezes ambíguos, às vezes amplos, uma palavra ter tanta força? Do mesmo jeito que é verdade que essa palavra foi apropriada por grandes empresas, né? Eu lembro aqui a IBM que chegou a patentear o termo Smarter City, né? Mas fora tudo isso, ela ainda pode ter mais amplos sentidos, né? Sentidos de uma cidade antenada, uma cidade flexível, uma cidade racional, compartilhada, conectada, autoajustável, inteligente, autônoma, futurista, engenhosa, ecológica, eficiente. Bom, os mais diversos termos vão nos alimentando o nosso imaginário, abrigados por essa palavra, pela ideia do smart, né? Essa ideia que para o Brasil foi traduzido como inteligente, para não ficar como um sentido de esperta, mas que não significa exatamente isso. E essa conotação e essa discussão que nós hoje em dia vamos tentando entendê-la e compreendê-la. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo da internet tentando explicar o que é uma Smart City, e dá para a gente perceber que quando ele fala dessa cidade inteligente, termos que o Campanella falou de racional, de feliz, vai aparecendo no próprio vídeo. Parece que temos um espírito, uma ideia de uma coisa que possa nos ajudar muito, com muitas ambições, né? Opa! Deixa eu pôr para vocês verem o vídeo. E aí vocês estão vendo aqui, né? A tecnologia para servir as pessoas. Vai envolver os usuários, um trabalho em rede, informacional. Mas mais do que isso, vocês vão sentindo que é uma ideia para otimizar recursos, uma sociedade voltada para a sociedade, voltada para a economia, voltada para a sustentabilidade, para fazer cidades mais habitáveis, para fazer elas mais vivas. Ou seja, a pretensão e as promessas são imensas, sempre com esse espírito alegre por trás. As promessas, como eu estava falando, vão dos mais amplo, uma gama bastante grande, né? Uma gama bastante grande. Então ela fala sobre sustentabilidade, fala sobre que nada será desperdiçado, que os recursos serão otimizados, que a gente vai produzir novas riquezas que ainda a gente desconhece, que a gente vai mudar o comportamento dos usuários, obviamente positivamente, os usuários vão se comportar melhor, farão coisas melhores,
que a gente terá um ganho no que se refere à flexibilidade, à segurança, à sustentabilidade, ou seja, nós teremos um mundo muito melhor. Essa é a grande promessa que está por trás das cidades inteligentes, né? Então, de alguma maneira, é uma nova utopia tecnocrática. É isso que nós estamos aí, parecido com Francis Bacon e parecido com Campanella, nós estamos com uma ideia de uma nova leitura de um mundo onde seremos todos mais felizes. Isso está na bibliografia, isso não é uma novidade, eu não estou trazendo aqui uma coisa totalmente nova. Tony Townsend, que é um consultor na área de cidades inteligentes, já em 2013, ele colocava lá sobre a nova utopia, está no seu subtítulo do Smart Cities. Também uma equipe de autores publicou já em 2015 falando sobre o urbanismo, Smart Urbanismo. Então vocês vão ver que o Smart vai se agregando, vai se anexando a uma série de ideias. Eles já falam sobre uma visão utópica, né? E também em 2019, você vai vendo esse termo se repetindo, falando agora sobre sonhos utópicos, né? Utopia. Mas vocês vão ver que eles vão falar, igual eu falei aqui, vender para, né? Então, dos sonhos utópicos para a inovação, do mesmo jeito que eu estou falando da utopia para pequenas possibilidades. Mas o que importa é que a utopia está lá, parece que ela vem como origem, como que ela vem como uma essência dessa ideia de cidade que, convenhamos, não sabemos muito bem o que é. Mas também, nessa mesma época, em 2013, no mesmo tempo que o Townsend escreveu o livro dele sobre Smart Cities, os autores começam, né, que Adam Greenfield, que é um autor também conhecido na área, falando sobre contra cidades inteligentes. Ou Bing Green, esse é um livro bem mais recente, organizado pelo MIT, falando sobre as smarts suficientemente inteligentes, né? Ou o livro que eu vou me dedicar mais aqui, o Repensando a Cidade Inteligente, da italiana Francesca Bria e do bielorrusso Morozov. Onde eles vão se dedicar a um livro que foi traduzido recentemente para o português, chamado A Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, onde eles vão se dedicar a tentar entender, como diz o título italiano, repensar a cidades inteligentes. Ao final, essas promessas também alimentam outras coisas, né? Que a gente também não pode deixar e ignorar aqui nessa conversa, e que talvez revele um pouco da realidade a faceta real e não utópica dessas cidades. Elas prometem movimentar 3 milhões de dólares em 2025 e os Internet das Coisas, né, IoT, sugerem que vão conseguir movimentar até 11 trilhões de dólares em 2025. Bom, como eu disse, eu traria Francis Bacon novamente com a sua proposta de utopia, é o Nova Atlantis, o New Atlantis de Francis Bacon, um filósofo inglês conhecido, em que foi resgatado por Cogurulho no texto A Origem do Imaginário das Cidades da Smart City, né, das cidades inteligentes, em que ele traz essa visão como a primeira imagem de uma cidade totalmente desenvolvida em sintonia com o desenvolvimento tecnológico. Né? Porque na visão do Francis Bacon começa a surgir vários equipamentos, os homens vão voar, os homens vão se comunicar, vão se falar, e uma série de coisas, e Francis Bacon então traz dentro do espaço de Ben Salem, né, da ilha de Ben Salem, essa visão de uma cidade reinada, trabalhada pela ciência, pela tecnologia, ainda que aos fundamentos da religião católica, né? Mas o pensamento é o pensamento tecnológico, segundo o Cogurulho, né? O que importa é que Francis Bacon, pelo menos aqui para minha conversa com vocês, ele está alimentando a ideia da cidade em sintonia com o conhecimento, com o saber. E a gente não pode esquecer que é de Francis Bacon a famosa frase que saber é poder. Então, se a gente for ligar essas duas coisas, se a cidade
vai ser movida pelo conhecimento, e se conhecimento é poder, então quem dominar o poder dominará a cidade. O conhecimento, que a gente não pode esquecer, né, que nas cidades inteligentes o conhecimento ele não está mais centralizado, então o poder não está mais exatamente definido por uma pessoa, porque esse conhecimento está distribuído entre os dados, as informações. E a outra coisa que também é importante dizer, que para esse futuro, quem controlar os meios de produção dos dados vai conseguir a melhor tipo de informação, a melhor tipo de saber, a melhor tipo de inteligência. E nesse caso que eu estou me referindo à inteligência artificial. Lógico que vocês vão poder questionar, discutir, eu acho que é importante, mas a inteligência a qual eu me refiro aqui é a inteligência artificial. Então, quem dominar a produção dos dados, aqui dominará algum tipo de poder. Bom, e quem controla os dados? Também é possível pensar que a tal da Smart City, ou o Smart aqui, possa significar, segundo os autores que eu falei agora há pouco, Morozov e Bria, a comodização de soluções para problemas sociais e políticos. Para esses dois autores, o que a cidade inteligente implica é cada vez mais empresas e cada vez... Ou melhor, vamos colocar por etapas. Primeira coisa é que os problemas sociais e políticos começam a virar uma espécie de mercadoria. E por isso, então, empresas e outros agentes começam a tomar conta ou começam a ser recrutados para dar soluções a esses problemas. Por isso os dois autores chamam comodização de soluções para problemas sociais e políticos. E aí ele sugere que para esse processo de comodização começa a ter o recrutamento de agentes que tradicionalmente não estariam nesse processo, principalmente empresas, bancos de recursos privados e uma série de outros tipos de fundos, com o objetivo de produzir soluções com a tecnologia, com o fundo como o pano de fundo das Smart City. Então, de outro modo, o que os autores estão colocando é que a gente está passando por um processo cada vez mais de privatização de aspectos, de informações e de dados e de ações que eram antigamente vistas de maneira política ou social. E ele coloca que também, os dois autores colocam que também nesse sentido vão pelo caminho de voltar à cidade para obter metas, para obter dados, para se cadastrar em rankings, para estar ranqueadas, ou seja, para sistemas e mecanismos muito comuns às empresas, ao mundo financeiro, e não muito relacionado ao mundo social e político. Também observam que a cada vez que nós estamos conseguindo minimizar custos, o que é muito importante para todo o processo da cidade, da gestão da cidade, também esses custos vão sendo pouco a pouco mais diretamente repassados aos usuários pelos esses processos de privatização. Eles levantam vários exemplos que aqui eu não vou poder falar, mas sobre processos de infraestrutura, processos de tecnologia, obviamente, de dados, de controle de dados, que vão pouco a pouco sendo, de alguma maneira, privatizados e repassados diretamente para o usuário os custos. Então, os próprios autores sugerem que o que está por trás, ou o que é possível estar por trás das Smart City é uma lógica neoliberal em que nós estamos transformando os dias políticos e sociais em mecanismos muito semelhantes aos acontecidos nas empresas, né? E eles vão sugerir que não só esse mecanismo acontece nessa comodização dos problemas cotidianos da nossa população, mas como também como um processo onde a cada momento que uma prefeitura subcontrata uma big tech, uma empresa, para poder ajudá-los, para poder trabalhar mais, e assim privatizando infraestruturas e tudo mais,
mais essas prefeituras ficam reféns de um conhecimento, de uma informação do qual elas não dominam. E, mais que isso, cedem dados e informações para essas empresas, dados que elas não vão depois poder reaver. E é isso que ele está falando sobre recursos e bens que estavam antes sobre o poder do controle público e que começam a ficar cada vez mais sobre o controle das empresas privadas. E é isso que ele está falando dessa ótica neoliberal. Eles comentam também que as Big Techs não estão apenas coletando dados para ajudar a vender anúncios, como a gente sempre falava isso. Olha, cuidado, essas empresas estão querendo seus dados para poder vender calça, vender bonés, vender aparelhos disso ou daquilo para você, mas mais do que isso, essas empresas elas estão coletando os dados para acelerar aprendizado de máquina, para acelerar tecnologias de inteligência artificial e, como já foi falado, quem controlar os maiores dados, as maiores fontes de produção, serão as empresas que terão melhor inteligência artificial no futuro. E isso é muito valioso, principalmente porque a gente sabe que o aprendizado de máquinas depende não só da quantidade, mas da qualidade, da especificidade desses dados. E é isso que essas empresas estão em busca, estão cada vez mais dominando. Por isso, fica essa questão que quanto mais as empresas entram no cotidiano da vida pública, mais elas têm condição de, no futuro, terem inteligências que só estarão ao controle delas. E essa é a colocação que Morozov e Bria estão fazendo. Como exemplos disso, eles vão trazer alguns, eu separei dois aqui que são bastante conhecidos nossos, para poder conversar. Um é a própria Uber e a outra a Airbnb. A Uber, aliás, as duas empresas, elas fazem parte desse ramo da economia compartilhada, elas são definitivamente revolucionárias dentro dos seus setores. E é difícil a gente questionar a Uber, porque, veja, a Uber conseguiu, através de tecnologia avançada, oferecer corridas muito mais baratas do que a gente tinha no passado, introduz algoritmos complexos que fazem itinerários otimizados, que de alguma maneira permitem que nenhum carro fique ocioso, ou que evite os carros ficarem ociosos, minimizando as rotas e tudo mais. Claramente são coisas positivas, assim, é difícil a gente questionar isso. Do mesmo jeito, a Airbnb, de modo semelhante, ela faz sistemas com algoritmos e redes que conseguem conectar pessoas comuns a imóveis que estão vazios, também de pessoas comuns, fazendo com que esses imóveis não fiquem parados, sejam ocupados, seja um imóvel inteiro, seja um quarto, ou qualquer outra coisa assim. Então, essa economia, que ela é claramente disruptiva, que ela pode traduzir uma série de inovações, elas estão também barateando custos. Contudo, esses autores também vão comentar o seguinte, mas a mesma Uber é uma Uber que acumula prejuízos financeiros, né? É falado e comentado isso em todas os sistemas de informação, os jornais e tudo mais, e também começam a cada vez mais impactar nos modos de trabalho, na precarização do trabalho, nas destruições e competições dos seus concorrentes. Então, assim, também existe um outro lado dessas mesmas empresas, muito mais relacionados pelo tamanho dessas empresas e do modo como elas atuam no mercado, mas existe claramente uma leitura que essas empresas têm um impacto também negativo nos meios em que vivemos. A Airbnb, do mesmo modo, há um desafio hoje para as políticas, principalmente nas cidades mais turísticas, porque elas produzem uma aceleração da gentrificação, um aumento do valor dos preços de aluguel, né, muito acelerado. Elas também produzem o fenômeno de empresas comprarem imóveis e alugarem imóveis como se fossem pessoas físicas ou como pessoas não imobiliárias, né? Então, cada vez mais isso vai produzindo uma dificuldade de lidar com esse processo, porque ele vai
fazendo o que eles chamam de financiarização da vida urbana, ou seja, o ato normal de alugar casas, né, se transforma num trabalho, numa concorrência, e isso fica muito complicado, com recursos vindo normalmente de outros lugares, de investidores de outras áreas, de outros países às vezes, vão interferindo e vão mudando a vida das pessoas, né, fazendo com que tudo isso vá parar para a vida comum, diária das pessoas, por isso a financiarização da vida urbana. Só para tomar exemplo de Barcelona, Barcelona é uma cidade que foi muito impactada por esse, né, não só Airbnb, Booking.com e outros tipos de plataformas desse tipo de economia, em que aumentaram excessivamente os aluguéis, ao ponto da prefeitura tentar combater Airbnb dentro da cidade, e essa informação é relevante. Com isso ela tentou começar a controlar esses tipos de imóveis que são alugados para ver se eles realmente são de pessoas e não de grandes empresas e tal. E hoje não, mas quando o livro desses dois autores, do Morozov e da Brie, foi escrito, 78% das acomodações de Barcelona eram acomodações do Airbnb, né? Eram acomodações sem licença pela prefeitura de Barcelona. Então vocês entendem assim como isso é impactante. E a outra coisa que é impactante nisso é que tantos os dados que a Uber tem, que são enormes, que estão relacionados ao fluxo de pessoas, ao tráfego dos carros e tudo mais, não são autorizados a serem cedidos para os órgãos públicos. E o mesmo com a Airbnb, ainda que algumas exceções, mas também a empresa luta para que não ceda seus dados. E como eu tinha falado no começo, porque ter dados é ter conhecimento, e conhecimento é poder. Esses dois autores ainda falam sobre o tal do efeito Walmart, que eles vão falar assim que existe, com essa força, com essa pressão grande dessas empresas, os preços caem, né, o que é positivo, mas precariza todo o seu círculo ao redor, e esse efeito é chamado, né, de efeito Walmart, que é quando entra uma empresa e a empresa baixa toda a área e tudo fica menos valoroso e precarizado, né? Então, como combater isso? E isso está vindo com as cidades inteligentes, né? Uma economia especulativa e que acaba bloqueando também as possibilidades de inovação, porque as empresas são muito fortes nessas áreas, elas produzem certos monopólios, entre aspas. Então, como lidar com isso? A outra questão que a gente também tem que pensar é que não só quem está com os dados, mas o que se faz com esses dados. Eu queria chamar a atenção para vocês que a gente está cada vez mais acostumado com visões assim, né? Um vídeo, aqui é o algoritmo YOLO, né, que reconhece em tempo real, é um algoritmo de detecção de objetos, né? Então ele vai detectando por imagens os objetos através de elementos chaves que eles vão cruzando, que eles vão formando mapas semânticos e vão relacionando essas segmentações semânticas dentro da imagem, e isso nós estamos falando que é uma coisa assim que já está aí, né, que já está presente, e isso só vai nos alimentando a seguinte questão: até onde vai se chegar a esse tipo de informação. Isso, especificamente, esse tipo de dado de reconhecimento de objetos já são usados em vários setores e vão ser cada vez mais comuns nas áreas de segurança, nas áreas de tráfego de carros, mas também nas áreas de controle de pessoas, foi usado na pandemia, reconhecimento facial, uma série de coisas, e eles já estão no nosso dia a dia. Mas eu queria que vocês entendessem que isso é apenas uma ponta do iceberg. A ideia de treinar máquinas com os dados dentro da gestão urbana pode ir bastante distante, né? Aqui é um trabalho de vários pesquisadores chineses, de um grupo de pesquisadores chineses, em que eles vão fazer uma experiência usando imagens do Google Street View para buscar representação de locais dentro da cidade. Basicamente, eles fazem o seguinte: eles usam um tipo de algoritmo, que é um algoritmo de codificação e decodificação de segmentação semântica, em que ele
pega imagens, divide elas em setores, em áreas reconhecíveis, né? Mapeia essas né? Aqui vocês estão vendo um mapa de saída de máscara semântica, então eles estão aqui em cima, né? Eles estão mascarando todas as imagens aqui e estão dividindo essas imagens, e assim ele consegue, o computador, né? Ou a inteligência artificial, consegue reconhecer dentro de uma imagem uma série de aspectos, faz um mapeamento disso, uma organização, uma produção de relações disso, e tem então uma possibilidade de ler imagens. Esses autores então pegaram essas imagens, eles mapearam diversos pontos nas ruas de uma área da cidade. Na verdade, eles trabalharam com 228 ruas, né, pontuando 19.532, com intervalos de 5 metros. Pegaram essas fotos, olharam essas fotos, fizeram os computadores entenderem essas fotos. Ao final, os computadores trabalharam com 41.000 imagens, entendendo essas imagens, lendo essas imagens, entendendo a localização dessas imagens e os elementos que estavam presentes, fazendo a leitura dessas imagens, e começaram a montar esses mapas que vocês estão vendo aqui na lateral, esses diagramas, em que eles vão, essas árvores, que eles vão associando os valores, os valores semânticos que eles encontraram nas fotos, para produzir isso que eles estavam chamando de representação de lugares, né? E eles vão então entendendo, o computador vai entendendo cada lugar, como é que ele é, que característica que ele tem. E o objetivo disso, esse mapeamento de elementos de cena, é para produzir categorias semânticas, né? Ou seja, então em cada lugar ele vai ter uma caracterização, um tipo, para ele entender o tipo de rua que tem ali, o tipo de ambiente que tem ali. Com isso, o computador consegue, imagina, ler diversos espaços da cidade com muita velocidade, começa a construir uma leitura própria da cidade. Esse trabalho aqui está envolvido com uma pesquisa que a gente está fazendo sobre a ideia de percepção da máquina na cidade, com a ideia né, dentro do contexto das Smart Cities, e é isso que é importante. Nós estamos falando de mecanismos de entendimento, de percepção da cidade pela máquina. E por quê? Porque as máquinas vão cada vez mais entender melhor a cidade, perceber a cidade e principalmente vai cruzar com uma série de outras informações, com uma série de dados que elas vão poder ou não ter acesso, montando então situações para a gente discutir os planejamentos e as cidades e a gestão das cidades do futuro. Então você imagina, se eu tenho esse mapa e posso cruzar com fatores socioeconômicos, fatores de saúde, fatores de consumo, fatores... E eu consigo relacionar com uma série de tráfego de carros. Se eu consigo cruzar essas informações, eu começo a ter uma noção de padrões, de comportamento, de relações imensas, só com esses cruzamentos, com esses mapas de ontologias, aqui, esses mapas de categorias semânticas com as outras informações e os processos de rua. E é isso que os chineses aqui estão querendo chegar. Né? Então, basicamente é isso. Né? Eles têm um lugar, eles têm uma localização, eles têm características de senso do lugar, né? De características do lugar, definem isso a partir dessa visão de ontologia, desse quadro de características, de categorias, e categoriza cada um das áreas. Agora imagina assim, fazendo isso cada vez com mais informações, cada vez com mais inteligência, cada vez com mais quantidade e cruzando com outros mapas de dados cada vez maiores. Então é desse futuro que nós estamos falando, onde o conhecimento é o poder. Um outro exemplo mais simples que eu trouxe aqui são o chamado crowdsourcing, que é quando você abastece a máquina com umas etiquetas vinculadas às fotos, né, às imagens, para que o computador consiga, por ele próprio, entender e conhecer as imagens com alguns fatores mais subjetivos. Por exemplo, esse aqui é um trabalho da Universidade de Cambridge, em que eles fizeram um site que eles vão colocando fotos
e vocês vão respondendo perguntas, né? No caso aqui ele está pergunta qual que você acha mais bonita, mas podia ser qual a mais tranquila, pode ser qual é a mais feliz, né? Aqui ele está dando esses exemplos de crowdsourcing. Mas você pode imaginar várias características subjetivas do lugar. Você vai, as pessoas vão apontando e vão indicando qual elas acham, o computador então vai entendendo como que você, né, como que nós humanos, né, não você, como nós humanos pensamos, e vai pouco a pouco sendo treinado a ler imagens e reconhecer nas imagens beleza, reconhecer nas imagens tranquilidade, e assim vai, né, felicidade, né. Do outro lado, lado abaixo aqui, é um trabalho chamado Cernic or Not, em que eles estão tentando fazer uma série de leituras para o computador, de diversas imagens, para o computador aprender ao que é uma imagem mais pitoresca, aconchegante, do que a que não é, para ele ficar treinado. E aí você está vendo, já é um outro método, né? Não é sim ou não, mas apesar do título chamar sim ou não, ele é um método de gradação que vai de 1 a 10 e que o computador vai então entendendo valores cênicos ou não à imagem, né? Essa última experiência é da universidade inglesa, de um laboratório chamado Data Science Lab, e esse Data Science ele tem no seu site algumas frases assim que já nos chamam a atenção, que eles falam, a nossa função, nós medimos e prevemos ações e eventos do mundo real com dados online. Então é o uso da inteligência artificial, né? A ideia de medir e de prever, né? São características típicas de inteligência artificial, usando dados que estão aí, do mundo, dados online, dados, imagens, fotos, como vocês viram anterior também, com dados que estão abertos, né? E eles falam, analisamos dados de 69 milhões de fotos online para estimular estatísticas globais de turismo para todos os países do G7. Então, vocês vão percebendo que a ideia é, quanto mais a máquina tiver informação, tiver mais dados, tiver dados qualificados e tiver condições de alguma maneira de atribuir valores a esses dados, essas máquinas vão entendendo isso, vão categorizando e vão adquirindo inteligência, vão aprendendo, né? E cada vez com um tal do aprendizado profundo. Então é disso que nós estamos falando e por isso a importância desses dados e o entendimento desses dados. Bom, nesse panorama, esses dois autores que eu citei lá no começo, a Bria e o Morozov, vão falar sobre as cidades rebeldes. Provavelmente eles estão emprestando esse termo do David Harvey, né, que também fala sobre cidades rebeldes. Eu acredito que seja isso, mas não tenho certeza. Mas o que importa é que eles vão propor que a gente tem que, de alguma maneira, resgatar a soberania digital, ou seja, que os dados não podem ficar só para as empresas, que as empresas vendem pacotes, vendem ruas inteligentes, vendem praças inteligentes, mas no final a gente fica preso, né, a essas ruas, a essas praças, porque é uma tecnologia muitas vezes não comunicável, né, muitas vezes uma tecnologia do qual você não pode alterar, progredir, evoluir a programação, tecnologias que os dados não estão ao seu controle, ou seja, esses autores estão falando assim, há uma série de cidades no momento lutando para recuperar a soberania digital. E ele vai dar vários exemplos, vou insistir que eu vou aqui só pincelar para o objetivo da palestra, né? Mas eu sugiro a leitura não só desse livro, mas dos outros livros que eu indiquei agora há pouco, como de diversos outros livros sobre inteligência artificial, para que a gente vá entendendo pouco a pouco que nós não estamos falando simplesmente de uma ideia ou de um modelo de cidade, nós estamos falando de uma ideia, de um modelo de construção social, inclusive econômico, né? Bom, nessas ideias de cidades rebeldes, eles vão falar sobre as ofertas de internet, de rede comunitárias, né? Onde não é através de uma empresa. Com certeza a mais conhecida é a Giftnet, lá em Barcelona, porque eles estão fazendo uma rede onde cada pessoa instala uma antena e as antenas vão se conectando e vão produzindo uma rede de internet de graça ou a preço muito barato, que a ideia é poder ter uma rede alternativa às redes privadas, né?
Um outro caminho é o caminho, esse caminho já é um pouco mais complexo, um pouco mais estruturado, que estão se fazendo para recuperar a propriedade dos dados, para que os dados fiquem realmente pela propriedade dos cidadãos e não das empresas. Então tem a Decode, que é uma empresa, que é uma entidade com fundos da Europa, que tende, do qual a Bria faz parte, inclusive, do qual a ideia é fazer um mecanismo que permita com que esses dados que você gere não seja de exclusividade da empresa da qual você presta o serviço. Então ele faz uma série de filtros, uma série de situações para que esses dados possam, de alguma maneira, serem de uso público, né? Uma outra instituição é a MyData, que tem 22 hubs no mundo, em cidades e países diferentes, inclusive no Brasil, também tentando fazer essa atividade e tentar poder permitir que os dados que são gerados possam de fato ser usados para o bem e interesse público. Aqui é só uma imagem, né, mostrando que a GIFNet hoje tem, hoje não, né, isso acho que foi em 2020, 2018, tinha 20 mil pontos em Barcelona. Então assim, com esse desejo formiguinha de pondo, cada pessoa vai fazendo e vai montando uma rede alternativa. E aqui é a imagem da Decode. Bom, o que a gente pode falar ainda sobre essas cidades rebeldes é que outros tipos de iniciativas também de economia de compartilhamento, de plataformas cooperativas vão surgindo justamente para lutar contra a hegemonia das Big Techs e para obter mais dados, ou melhor, deixar que os dados fiquem mais próximos das pessoas e que possamos ter cidades mais democráticas no futuro, né? Então, diversas cidades estão pouco a pouco tentando, algumas se caracterizam muito fortemente, né? Amsterdã e Barcelona, por exemplo, que aparecem recorrentes nas discussões, mas não só elas, Madrid, cidades, Londres, Paris, diversas outras cidades vão pouco a pouco se esforçando para tentar de alguma maneira combater ou minimizar o impacto dessa visão voltada à empresa, voltada à Big Tech, e deixar a cidade mais habitável. Exemplo está aqui, que a Airbnb, que é uma cooperativa que está tentando fazer concorrência, entre aspas, à Airbnb, com dados totalmente abertos, com outros tipos de proposta e de proposição para tentar, de alguma maneira, permitir com que as pessoas tenham alternativas aos modelos gerados por esse tipo de empresa como a Airbnb. Essa aqui é em Amsterdã, mas ela ocupa diversos lugares em diversas regiões. Uma outra iniciativa interessante é o Impact Hub, que eles juntam ideias e juntam pessoas que fizeram experiências em lugares diferentes, que tiveram impacto, e formam um hub, né, formam um encontro deles. É uma entidade que tem a ideia de proliferar e discutir ideias que tem tido boas soluções em diversos lugares no mundo. Outra muito parecida é o Forum for the Future, que também tem essa mesma proposta. São fóruns, né, que são organizados em diversas cidades com essa mesma proposição. Esse aqui é um pouco mais específico, o CDS, que também uma empresa, uma entidade que visa compartilhar contratos, formas, maneiras como foram feitos para democratização maior das informações né? Então assim, imagina, prefeituras que conseguiram fazer grandes contratos com grandes empresas, elas disponibilizam, né? Elas abrem esses contratos, elas explicam como que eles foram feitos, em que bases eles foram feitos. A mesma coisa sobre o uso de dados, quando a prefeitura consegue, tem várias experiências de prefeituras que tentaram lutar contra essas empresas e conseguiram alguma coisa para que elas pudessem ter algo mais democrático. Então, o CDS é uma entidade uma organização que permite
essa discussão, essa troca de informação, vamos chamar assim, né? Esse é o objetivo. O Morozov e a Bria insistem que precisamos alimentar mais projetos pilotos, mais experimentos de pequena escala, para que isso pudesse, pouco a pouco, ser mais democrático. Eu trago, no final, um trabalho que eu acho maravilhoso, que é o Observatório do Cooperativismo de plataforma. Tem em diversos lugares do mundo. Esse aqui é o site do Brasil. Eu convido a todos a entrar no site, assistir os vídeos. Tem diversos vídeos contando das diversas experiências de tentativa de fazer cooperativismo para produzir uma alternativa às grandes big techs, às grandes plataformas digitais. Eu trouxe um exemplo de fora do Brasil aqui, que está no vídeo, mas eu gostaria de convidá-los a assistir, porque tem diversos exemplos no Brasil. Esse aqui é um trabalho em Paris, né? E vocês estão entendendo aí. E tem uma outra experiência muito interessante, que é o Contrate Quem Luta, uma experiência feita aqui no Brasil, com o MTST, né, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, do grupo de mídia deles, de tentar gerar uma rede de relações de emprego, de serviços, e eu também sugiro que vocês assistam lá para conhecer. Bom, ainda nessa ideia das cidades rebeldes, um outro fenômeno interessante, que todos vocês conhecem, que é a participação, chamar atenção para, obviamente, para a plataforma brasileira mais conhecida, uma das mais antigas que tem, que é o Orçamento Participativo de Porto Alegre, né, que já tem há muitos anos, mas as experiências, também a experiência em Reykjavik, que é uma experiência conhecida, eu já vou falar um pouco melhor, mas assim, de participação, e os dois DECIDES, né, o DECIDE em Madrid e DECIDE em Barcelona, que tem também um exercício importante, que vão reunindo participações das pessoas para dar sugestões de fazer projetos, de como fazer, de como trabalhar, o que devia mudar na cidade, onde eles se reúnem, formam-se grupos à distância, né, de maneira virtual, para se poder discutir e construir um projeto para a cidade e para desenvolver melhor a cidade. Esses projetos são votados, pensados, discutidos em grupos e ou seja, a ideia é para poder concorrer à parte do orçamento da cidade. Então, assim, os trabalhos vão melhorando, os processos vão evoluindo, e isso é muito valioso, né? Aqui a discussão em Madrid, o vídeo é só ilustrativo, mas das comunidades propositivas, né? Onde as pessoas se reúnem, têm ideias, discutem, uma dá uma ideia, a outra dá outra, elas vão conversando, as ideias vão se juntando, se formam grupos, esses grupos são apoiados obviamente por instituições, por associações, as coisas vão ganhando forma e é uma maneira assim da cidade democraticamente discutir, mas acima de tudo de mobilizar a participação e fazer com que as pessoas parem para pensar e discutir a cidade, né? Eu acho que isso é a ideia principal. Também uma outra experiência bastante observável aqui, que é uma continuação, uma evolução disso, dentro da cidade de Reykjavik, é o Active Citizen, que é já o uso de inteligência artificial para ajudar nesse processo
então ele procura projetos parecidos, ele relaciona esses projetos, ele interage esses projetos em prol de tentar estimular as pessoas a participar e as pessoas se conhecerem. Então vocês vão vendo que pouco a pouco a gente vai encontrando e chegando numa série de outras iniciativas em prol de produzir mais participação e melhores cidades. Né? O outro exemplo que eu só citar rapidamente, que também é importante, que é uma outra ideia, que é você trabalhar com sites e discussões para que as pessoas possam fazer denúncias, né, como o Bustia Ética, da cidade de Barcelona, né, da prefeitura, em que a proposta básica é que as pessoas que encontram, né, uma coisa errada tenham um caminho seguro de denúncia, que tenha criptografia que não permita que ela seja de uma maneira alcançada. E esse Bustia é exatamente isso, né, que a Bustia é a ideia de caixa de correio, né, uma caixa de correio ética. Então é uma ideia que é bastante reconhecida entre as discussões em gestão urbana, porque parece que funciona muito bem e exerce um papel importante. Bom, chegando finalmente no assunto e finalizando a palestra ao mesmo tempo, a conversa, né, com vocês, falar das pequenas oportunidades. Né? Então, assim, a gente tem do lado as big techs. Então, onde que estão as pequenas oportunidades? E para falar disso eu trouxe um pequeno trabalho, que é o Smart Citizen, que nasceu também em Barcelona, que mais especificamente dentro de um Fab Lab, dentro de um laboratório de fabricação, um laboratório de prototipagem de Barcelona, e junto com a universidade, a IAC, né, o Instituto de Arquitetura, que eles juntos começaram a propor esse pequeno mecanismo, sistema, em que as pessoas poderiam coletar dados e trocar dados, e assim se formaria um cidadão smart. Não necessariamente os dados seriam de Big Techs, mas você fornecendo dados. Né? Através de um mecanismo com o Arduino, que é um kit barato e simples, esse Fab Lab foi pensado, discutido, e isso ganhou uma gama maior, uma amplitude maior, onde você poderia ter pequenos kits, né, de coletar dados que poderiam ajudar as pessoas a entender e resolver problemas grandes. A ideia é muito básica, começou assim, com um kit de placas de Arduino, com sensores dentro dele, sensores, lógico que tem limites, mas sensores de amplo espectro, e a proposta era que a gente pudesse cada um ter o seu próprio, conectar ali na rede e então compartilhar informações e dados. Né? Esse Smart Citizen está sendo usado já em 3 cidades da Europa, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas a proposta é muito simples. A proposta é poder conectar, e aí ele dá esse exemplo no vídeo, que o cara está conectando do lado, verificando o ruído e mostrando que a obra está a mais do ruído do que devia, então tentar de alguma maneira ajudar a pensar e resolver esse problema. Né? Esse já é o kit no seu último desenho, um desenho mais evoluído. Esse outro último vídeo aqui, que explica um pouco do processo, né? Onde você tem cidades, aqui Amsterdã, né? Aqui Barcelona, onde ao invés de você ter os dados centralizados, a gente monta uma rede com um cidadão interessado em participar. Então ele explica aqui que surgiu em 2012 no Fab Lab de Barcelona. Né? As pessoas colocam, né, os kits nas suas casas, em lugares mais diversos, e eles vão recebendo as informações e vão monitorando. Pode ser algo mais global, mas pode ser alguma coisa mais regional. Eu acho que essa história da metodologia aqui explica bem isso. Né? Então ele sugere que primeiro você define o escopo do seu tema, você
faz reuniões com a comunidade, identifica problemas, planeja. Então, isso que foi uma experiência em Barcelona, né, na Universidade do UIAC. E você usa sensores, os sensores são colocados em regiões específicas, onde os usuários são convidados a participar, os cidadãos. Você precisa, obviamente, usar a sua rede, usar um computador. Então, aqui, né, foi para coletar dados de ruídos, por exemplo, de poluição, não sei. Então, é entendido o problema e é apontado maneiras de levar para experts para encontrar soluções, né? Ou não experts também, porque não há necessidade. Eu acho que essa discussão também é do envolvimento de diversas pessoas. Mas o que importa nessa conversa é tentar alimentar essas pequenas soluções, pequenas possibilidades, no lugar de ficar sempre voltado para super soluções das big techs, e tentar aproximar mais as tecnologias das pessoas no seu dia a dia, na sua compreensão de como resolver os problemas, né? Que é o mais importante, de participar. Muito bem. É uma ponte entre cidadãos. Essa aqui é uma frase do autor do Smart Cities, hein? Do criador. Ele fala uma ponte entre cidadãos técnicos e não técnicos em busca de resolução não convencional de desafios urbanos. E aqui é um pequeno exemplo de uma garrafa PET, a placa acoplada, protegida da chuva, para coletar dados, não sei onde, não sabia precisar. Bom, eu agradeço imensamente a participação, a possibilidade de falar nesse evento. Eu acho que a gente precisa estar aberto, entender o que significa essa tecnologia, significa o que é uma Smart City. Lembrar que uma Smart City não é uma nova cidade, é a nossa cidade, é o que nós já vivemos. Não vai existir uma cidade totalmente nova construída para isso. É simplesmente trazer tecnologia e compreensão dessa tecnologia, e isso que eu acho mais importante, compreendermos o que é essa tecnologia na nossa cidade, no nosso mundo cotidiano. Tá? Então, por isso, deixo essa frase, entender que em momentos de grande emprego de tecnologia, a maior das exigências é lembrarmos que sempre de sermos humanos. Muito obrigado, grande abraço.